eu nasci em Lages, Santa Catarina, né? O meu pai é um imigrante austríaco, então ele chegou no Brasil em 1933, com 18 anos, e ele veio acompanhando o irmão dele, que era padre, que foi iniciar a parte da região católica na Amazônia. Então ele ficou padre lá muitos anos, depois ficou bispo, né? E o meu pai sofreu muito lá por causa do calor, e em 1938 ele conseguiu passagem para voltar para a Europa. Só que como ele morava no interior lá, em São Félix do Xingu, levava 2 dias para sair de São Félix de navio para chegar em Belém, para pegar o navio para a Europa. Quando ele chegou em Belém, estava embarcando, ele foi proibido de embarcar porque tinha estourado a guerra. Então ele, como era estrangeiro, então ele resolveu então vir para o sul, tá? E acabou vindo, vamos dizer assim, por uma parte do sul que não era a parte migratória. Então ele parou primeiro em Bom Retiro e depois ele parou no Rio de Janeiro, depois onde ele fez documentos, ele não tinha nem documentos brasileiros, daí aportuguesou o nome dele. Sim. E chegou em Bom Retiro e daí chegou em Lages, que não é uma cidade de imigração europeia, mas ele resolveu ficar em Lages. E eu nasci, nós éramos em 12 irmãos, né? Uma morreu pequenininha, e daí, como são 12, né? Então tem coisa, tem as 2 irmãs, as 2 gêmeas são freiras, né? O meu irmão é padre. Eu tenho médico, tenho advogado, administradores, servidores da Caixa Econômica, funcionários da Justiça do Trabalho, estão espalhados pelo Brasil. Tem gente desde o Mato Grosso até Porto Alegre, que era o irmão que era médico. Primeiro ele foi da aeronáutica, depois médico, e daí agora é o segundo a falecer da minha família. Aham. E eu fui de Lages para Curitiba para servir, onde eu fiquei oficial da reserva, como tenente R2, né, na época do NPUR. Daí me formei numa época complicada para engenharia civil, eu sou engenheiro civil, fui para São Paulo, fui para Lages, atrás de emprego, e acabei chegando em Canoinhas, né, com alguns amigos que tínhamos aqui, dizendo que aqui tinha só 3, 4 engenheiros na época, e eu vim para cá. O que aconteceu com aquela enchente catastrófica em Santa Catarina? O mundo inteiro começou a ajudar. Mas nós já sofríamos naquela época essa parte de estar longe de tudo. Então o que eu fiz? Eu conversei com ele, porque daí, nessa época eu já tinha um primo como padre na Amazônia também. Eu falei para ele, se vocês forem fazer alguma doação para Santa Catarina, façam para Canoinhas. Tá. E ele conseguiu, então, na época, $5.000. E por coincidência, morava aqui em Canoinhas também, o Frei Adalberto, que era alemão, nascido na Alemanha, e ele conseguiu 4.000 marcos alemães. A gente juntou essas coisas em uma reunião que tinha na prefeitura. O que vão fazer com esse dinheiro? Tá. Daí, comprar comida não era o caso, afinal. Então, eu acho que talvez a coisa mais importante que tenha sido resolvida em termos de enchente em Canoinhas foi a decisão de tirar todas as pessoas que moravam abaixo da cota 860. Então, com aquele dinheiro nós compramos um alqueire de terra lá na Piedade, onde é o bairro Sangue 2, e compramos 6.000 metros na frente do posto Piedade hoje, onde é o Sangue 1. E ali foram feitas cento e poucas casas no 1 e mais 20 casas no 2. E a prefeitura, na época, que era o prefeito Clembros, decidiu que todas as casas que estavam ali na frente hoje a Rádio Canoinhas deveriam ser levadas para lá. Foi uma coisa complicada, porque o pessoal lá não aceitou muito, e o pessoal daqui também não aceitava muito, porque eles estavam muito perto do centro, né? Mas, afinal, de lá para cá, com exceção daquela ruazinha que logo depois da rádio pega a direita, ali que tem umas casas melhores, casas de alvenaria, essas não foram retiradas. Mas de lá para cá, Canoinhas nunca mais teve um desabrigado. Eu cheguei aqui em final de 1982, né? Daí a prefeitura estava com problema de falta de engenheiro, e eu fui contratado por um ano,
E depois desse trabalho todo que a gente prestou nesse ano, no final do ano, ao invés de eu ser demitido, né, eu fui nomeado secretário de obras. Em 1988, daí, com a eleição municipal, na época podia ter 3 vezes mais, cada partido podia ter 3 vezes o número de cadeiras, na época a Caninha tinha 15 vereadores, então podia ter 45 candidatos a vereador de cada partido. Eu estava na prefeitura comandada pelo MDB na época, né? Então eu me filiei e fomos para a convenção, fui candidato a vereador. Como eu disse, na época existia uma lista, né? Como a gente chama? Acho que a imprensa, se não me engano, era a Rádio Clube que fez, que quem seriam os 15 eleitos. Sim. Ninguém acertou porque eu não estava em nenhuma lista. Porque ninguém acreditava que o cara que tinha chegado aqui em 83 vai disputar uma eleição em 88 e vai ganhar a eleição. E eu fui o segundo mais votado. Quando eu assumi a prefeitura, ela estava numa situação muito delicada. A prefeitura devia 50% da arrecadação anual, dívida vencida. Tá? Inclusive folha de pagamento, etc, etc. Então foi um período muito complicado. Assim, só para resumir, para não ficar aqui chorando as mágoas, né, eu consegui o primeiro financiamento no 7º ano de governo. Tempo. Então foram 7 anos para a prefeitura sair do SPC, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem. Porque a gente não podia fazer financiamento, não tinha respaldo. E a arrecadação naquela época era 10 milhões por ano. Hoje a arrecadação é 15, eu acho, por mês. Naquela época era 10 por ano. Né? Então eu entrei com 10 por ano e saí com 20 por ano. Eu fiz a nucleação das escolas. Quando eu cheguei em Canoinhas, aliás, quando eu me elegi prefeito, tá, na primeira escolinha que eu visitei no interior, tá, eu me lembrei de quando eu fui para a primeira série, que eu morava no Rio Rufino, que era um distrito de Lages, hoje é município. Meu pai trabalhava numa fábrica, né? E a gente morou, e a gente ia para a escolinha, era uma sala, a escolinha, né? E nessa sala, a primeira fila era 1º ano, 2º ano, 3º ano e 4º ano. Tá. Quando eu cheguei em Canoinhas, quando eu fui prefeito em Canoinhas, ainda era assim. Daí eu pensei, meu Deus do céu, mas naquela época era 1963, quando eu fui para o 1º ano. Agora era 1997, então não podia continuar assim. Então a gente, junto com a Secretaria de Educação, e foi uma decisão de governo, a gente nucleou as escolas. O que é a nucleação que a gente fez? Em vez de ter, a gente já foi feito 6 ou 7 núcleos no interior. Primeiro começou com o Rio da Areia do Meio, que é a escola Maria Isabel, daí foi para Felipe Schmidt, daí foi para Rio do Pinho, daí foi aqui no centro mesmo, o Castelo Branco, depois foi para Arroios, né? Essas escolas então se tornaram núcleos. O que era um núcleo? Era uma grande escola, né? Ela tinha então a estrutura, ela tinha a biblioteca, ela tinha o refeitório, ela tinha a sala de professores, ela tinha diretora, tinha professores, tinha uma estrutura. E então se trazia as crianças dessas localidades mais longe para vir para essas escolas, para ficar o dia inteiro ali, tá? E ter condições de estudar com o mesmo nível, vamos dizer assim, do que as crianças que moravam aqui no centro, ou moravam na cidade, moravam no bairro. Então, e eu consegui fazer, em 96 meses de governo, eu construí 104 salas de aula. 104 salas de aula. Só sala de aula, que não entra banheiro, não entra cozinha, não entra refeitório, nada. Então, acho que essa foi uma grande coisa que eu pude fazer, porque o dinheiro da educação era reservado, né? É um dinheiro específico, né? E foi assim que a gente conseguiu fazer. As pessoas sempre gostam de comparar as coisas, sabe? Porque em 1960 Canoinhas era maior, não sei do que qual cidade. E hoje está, não sei, tá. Só que daí a gente tem que analisar um pouquinho a estrutura. Por exemplo, quando que chegou o asfalto em Canoinhas? A primeira ligação asfáltica de Canoinhas aconteceu em 1980. A ligação de Mafra para Canoinhas. Com a BR-280. Né? Quer dizer, como é que você vai comparar uma cidade que estava até
30, há 40 anos atrás, que não tinha uma ligação asfáltica. Como é que vai comparar com as outras cidades que estão lá perto dos portos, que estão com os asfaltos já desde sempre? É lógico que as estruturas, as infraestruturas, quem quer investir vai para esses lugares. E também a ligação para Porto União só aconteceu em 1996, que foi o asfalto de Canoinhas a Porto União. E aconteceu quase que como uma resposta de Santa Catarina, porque na época Porto União estava fazendo campanha para fazer um plebiscito para voltar para o Paraná. Você tem uma ideia como chegou ao ponto que chegou. Nós não tínhamos televisão de Santa Catarina, nós não tínhamos asfalto, que no caso Canoinhas, a Porto União não tinha asfalto. Quer dizer, a gente estava aqui no final, né, uma parte abandonada do Estado por outras questões, que até hoje é, né? Então, como é que a gente consegue competir com as outras regiões? Então, essa é uma pergunta. Quer dizer, então, existe culpado? Não existe culpado. Existe uma estrutura que foi construída durante anos, e daí entra a guerra do contestado, que aconteceu conosco, e por isso que a gente é a parte mais desprovida de Santa Catarina, e também o sul do Paraná também é a parte mais desprovida do Paraná, é porque a gente ficou 60 e poucos anos sem ninguém dar bola para a gente. Não fizeram estradas, não fizeram escolas, não faziam nada, porque ninguém sabia de quem que era. A decisão só saiu em 1916, com o acordo dos limites. Que daí Santa Catarina perdeu toda essa área, porque Santa Catarina antes era até Foz do Iguaçu. A divisa era o Rio Iguaçu. Por causa das capitanias, né? Tudo isso. Então, de Foz do Iguaçu até Barracão, né, do Paraná, era Santa Catarina. Com o acordo dos limites, que o Rio Iguaçu continuou a divisa até a União da Vitória, e de lá para frente foi a Estrada de Ferro. Então, se você pegar Porto União, faz um triângulo, imagina o mapa de Santa Catarina, Porto União, Mafra, faz um triângulo até chegar em zero na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. E veja qual é esse triângulo. Porto União, Irineópolis, Canoinhas, Três Barras, Mafra, Itaiópolis, Papanduva, Santa Cecília, Monte Castelo, Santa Cruz do Sul, Ponte Altas, Lages, Curitibanos, Santa Cecília, Campo Belo. O que é essa região? É a região desprovida de Santa Catarina. A gente fica sempre sonhando que alguém vai vir para fazer as coisas para nós. Ninguém vai vir fazer as coisas para nós. Ou a gente faz aqui, e quando a gente começar a fazer, lógico que a gente tem que procurar o apoio, tem que ter a força política, tem que ter o apoio, né? Porque afinal você vai gerar emprego, vai gerar renda, você vai gerar riqueza, você vai gerar impostos, né? Então, e isso tem faltado, né? Quando, talvez até iniciativas que poderiam estar pujantes não progridam porque falta esse braço da administração pública, né, em alguma coisa que vale a pena. Não que a prefeitura pode oferecer. A prefeitura oferece isenção de IPTU, doação de terreno. Você imagina, por exemplo, a fábrica lá que foi feita de carro ali em Araquari, né? ou a fábrica de vidro em Barra Velha. Quer dizer, um investimento de 300, 400 milhões. Agora, em Mafra mesmo, está sendo feito um investimento da JBS para fazer uma coisa de biocombustível, né? Itaiópolis está sendo feito também uma planta, eu acho que da mesma JBS. Quer dizer, uma empresa dessa vai investir 180, 200 milhões. Você acha que ela vai decidir por Canoinhas, porque Canoinhas vai dar o terreno para eles? Não vai. Quer dizer, então tem que ter um plano, quer dizer, tem que ter alguma coisa que realmente... Porque o investidor, ele não vai investir porque ele é bonzinho, ou porque ele quer investir numa cidade. Ele vai investir onde ele acha que ele vai ter um lucro de volta. Exatamente. Certo? E a gente fica aqui, mais ou menos, sentado, imaginando que alguém vem aqui por um nada e... realmente. Eu acho que é essa mudança de pensamento que nós temos que ter. Essa abertura de pensamento, que eu imagino assim que seria o grande mote, sabe? A grande
pescada da nossa região seria essa união de todos os esforços, tá? Não esperar milagre, não esperar que ninguém venha fazer a nossa parte. Nós temos que fazer, por isso que eu estou dizendo, mais uma vez, a cooperativa, uma grande iniciativa, e então ela precisa ser agora, ela sim precisa ser acariciada, ela precisa ser, as pessoas que estão tocando essa parte, que estão sendo pioneiros nessa parte de trazer o desenvolvimento da bacia leiteira, e não só vender o leite, sim vender o queijo, vender a manteiga, vender toda a estrutura que tem ao redor disso, agora sim eles precisam de apoio. Nós estamos vivendo, assim, vamos dizer, um momento muito triste, né, para a nossa cidade. Tá? Eu acho que nem um canoinense, né, gosta de ter esse tipo de estar vivendo esse tipo de situação. Só que isso também não pode ser desculpa para que as pessoas deixem de acreditar, né, que é o caminho da solução. Quer dizer, o caminho da solução ele é econômico, ele é de infraestrutura, ele é político, ele é de sociedade. Quer dizer, não existe uma faixa ou um segmento da sociedade que se responsabilizará por resolver o problema. Quando a gente faz aniversário, uma pessoa, né, faz aniversário, o que geralmente acontece? Então você, às vezes, reúne a família, os amigos, né, ganha muitos abraços, né, ganha muitas felicitações, às vezes até ganha um presente, né, faz lá um café, um almoço, né, afinal, uma confraternização, porque você está agradecendo, né, que você conseguiu iniciar mais um ciclo da sua vida. Numa cidade não é diferente, né? A única diferença é que quando uma cidade faz aniversário, ela também vai começar um novo ciclo da sua vida. Só que essa vida não é... Ela tem que ser dividida com os 55 mil habitantes que nós temos, que eles também estão fazendo aniversário dia 12, e que a partir do dia 13 eles vão começar o seu novo ciclo de vida, né? E também as outras milhares de pessoas que estão em Canoinhas, que já estiveram em Canoinhas, que já passaram em Canoinhas, que estão lá no cemitério Santa Cruz, ou estão lá no Jardim das Hortênsias, né? Que desde 1911 construíram a nossa cidade. Então, em vez de você dar um abraço numa estrutura impalpável, não física, que é a cidade. O que é a cidade? A cidade é o comércio, a indústria, os serviços, são os estudantes, são as crianças, são as mulheres, os homens, os jovens, os adultos, os aposentados. É toda essa estrutura, são nossas ruas, nossas praças, isso é a nossa cidade. Então, a partir do dia 13, a gente vai começar um novo ciclo. E esse novo ciclo deveria, então, ser um abraço a cada um dos moradores de Canoinhas que estão fazendo a sua parte para o crescimento, para o desenvolvimento, para a beleza, para levantar Canoinhas, para colocar Canoinhas no pedestal que ela merece, tá? E também um momento de pensamento, né? De união, porque o aniversário é dia 12 de setembro, dia 2 de outubro tem eleições, né? Então talvez também seja um momento de se pensar um pouco mais no Planalto Norte, um pouco mais em Canoinhas, que é aniversariante. Mafra faz aniversário agora, esse final de semana. Mafra tem 5 anos mais nova, ou 6 anos mais nova que Canoinhas, porque Mafra saiu quando da decisão da guerra. Quando foi feito o Acordo dos Limites, em 1916, nasceu Mafra, né? Então, em homenagem ao conselheiro Mafra, que era o nosso advogado. E Canoinhas nasceu 5 anos antes, em 1911. Né? Então, eu acho que a gente vai começar um novo ciclo. Né? E quando a gente faz aniversário, a gente agradece tudo que a gente já viveu, né? As coisas boas, as coisas ruins, a vida de qualquer pessoa, né? Não existe uma vida que foi sempre uma maravilha. Cada um teve os seus percalços, cada um teve as suas dificuldades, cada um teve as suas lutas, cada um teve os seus muros para ultrapassar, teve suas escadas para subir, e não é diferente para a nossa cidade. Nossa cidade também
passou por dificuldade, também tem os seus degraus a subir, também tem seus muros a ultrapassar, e mesmo que a gente esteja vivendo agora um momento de caos, um momento de abismo, um momento de buraco, um momento de fundo de poço, né? É hora de iniciar esse novo ciclo, cada um podendo colocar as escadas que sejam necessárias para que a nossa cidade comece a galgar degrau por degrau, e para que talvez, quando ela fizer 112 anos, a gente já esteja num degrau maior, com mais felicidade, com mais estrutura, com mais coisas boas acontecendo, com mais riqueza sendo distribuída, afinal, que possa cantar um parabéns, talvez com mais entusiasmo do que a gente vai cantar parabéns agora, dia 2 de setembro. Esse é o meu desejo.